O foco nos resultados e nos valores é, sem dúvida, um exercício de extrema relevância. Ele oferece critérios para você tomar decisões importantes sobre o que deve parar de fazer, assim como o que merece mais atenção em meio ao excesso de opções. Mas isso não quer dizer que haja menos coisas para fazer ou menos desafios para se engajar no trabalho. Muito pelo contrário, a aposta só aumenta, e você deve jogar dia a dia. Para o profissional de recursos humanos, por exemplo, decidir melhorar a qualidade das condições de trabalho dos funcionários a fim de atrair e manter grandes talentos não torna as coisas mais simples. Também não haverá menos tarefas a fazer para uma mãe que reconhece a importância de proporcionar boas experiências à filha adolescente nas poucas férias que lhes restam juntas antes que a menina saia de casa para estudar ou trabalhar. Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e compromissos não diminui a quantidade de coisas importantes que devem ser gerenciadas. O caos não é o problema, o que importa é quanto tempo se leva para encontrar a coerência. Doc Childre e Bruce Grier. Falta uma peça em nossa cultura de trabalho, um sistema coerente de comportamentos e ferramentas que funcione efetivamente no trabalho real. Ele deve incorporar o contexto mais amplo e os pequenos detalhes em aberto. Esse sistema também deve gerenciar múltiplas camadas de prioridades e manter o controle sobre centenas de novas informações recebidas todos os dias. Além disso, precisa poupar muito mais tempo e esforço do que exige para se manter em funcionamento. Deve tornar mais fácil concluir os projetos, fazer acontecer. A promessa, a posição de prontidão das artes marciais. Reflita por um momento sobre como seria se tudo o que você fizesse estivesse totalmente sob controle, em todos os níveis, o tempo todo. E se sua mente estivesse limpa, livre de qualquer preocupação, sem nada que afetasse a sua produtividade? E se você conseguisse dedicar 100% de atenção ao que está fazendo, por escolha própria, sem distrações? Isso é possível. Existe um jeito de exercer controle total, manter-se relaxado e fazer o que é importante com o mínimo de esforço, tanto na vida quanto no trabalho. Mesmo no mundo complexo em que está envolvido, você pode experimentar o que praticantes de artes marciais chamam de mente como água e a que os atletas de alta performance se referem como estado de fluxo. Na verdade, é bem provável que você já tenha passado por essa experiência algumas vezes. A vida é negada pela falta de atenção, seja no ato de limpar uma janela ou de escrever uma obra-prima. Nadia Boulanger. O estado de fluxo é uma forma de trabalhar, de fazer e de ser em que a mente fica completamente desobstruída e as ideias construtivas acontecem. É um estado que todos podem atingir, cada vez mais necessário para lidar de modo eficaz com a complexidade da vida neste século. Isso vem se tornando um pré-requisito indispensável para qualquer pessoa que queira manter o equilíbrio e a produtividade no trabalho e na vida. Em Mind Over Water, o famoso remador Craig Lambert escreveu: os remadores têm uma palavra específica para esse estado, balanço. Lembre-se da alegria que sente ao brincar no balanço do quintal, a facilidade do movimento cíclico, o impulso produzido por ele. O balanço nos leva, não precisamos fazer força. Esticamos e dobramos as pernas para ampliar o arco, mas é a gravidade que faz a maior parte do trabalho. Mais somos balançados do que nos balançamos. Da mesma forma, o barco leva você. O casco quer avançar rapidamente, a velocidade sibila em suas linhas e formas. Nosso trabalho é apenas ajudar o casco, deixar de criar resistência com nossa luta para ir mais rápido. O excesso de esforço sabota a velocidade do barco. A persistência se torna obsessiva e a obsessão é autodestrutiva. Os alpinistas sociais anseiam ser aristocratas, mas seus esforços provam que não o são. Os aristocratas não se esforçam, pois já estão lá. O balanço é o estado de chegada. A mente como água. Os karatecas usam uma imagem para definir a posição de perfeita prontidão da mente como água. Imagine-se atirando uma pedra num lago plácido. Como a água reage? De maneira totalmente apropriada à força e à massa do objeto. Em seguida, retorna à calma. Ela não reage mais nem menos do que o necessário. A
água é o que é e faz o que faz. Pode oprimir, mas não se oprime. Pode ser plácida, mas não se impacienta. Pode ser obrigada a mudar seu curso, mas não se frustra. Entendeu? Sua habilidade de gerar potência é diretamente proporcional à sua habilidade de relaxar. A potência do golpe de karatê vem da velocidade, não da força, resulta do impacto no fim do movimento. É por isso que pessoas franzinas conseguem quebrar tábuas e tijolos com as próprias mãos. Não precisam de calos nem de força bruta, apenas da capacidade de gerar impulso concentrado com velocidade. Mas o músculo tenso é lento. Por isso, o treinamento em artes marciais ensina e exige equilíbrio e relaxamento na mesma medida de todo o resto. O segredo é limpar a mente para mantê-la aberta e capaz de reagir. Qualquer coisa que o leve a reagir de modo exagerado ou com menos ímpeto do que devia pode controlá-lo e geralmente o faz. Responder de maneira inadequada a seus emails, as próprias ideias sobre o que precisa fazer, aos filhos ou ao chefe o levará a resultados menos eficazes do que você gostaria. A maioria das pessoas dá às coisas mais ou menos atenção do que elas merecem simplesmente porque não tem a mente como água. Você consegue ser produtivo quando necessário? Pense na última vez em que se sentiu altamente produtivo. Você provavelmente teve a sensação de estar no controle, não estava estressado, conseguia se concentrar no que estava fazendo, o tempo parecia não existir hora do almoço? Mas já? E sentia que estava progredindo em ritmo acelerado para alcançar resultados significativos. Gostaria de repetir essas experiências? Se sua mente está vazia, está pronta para qualquer coisa, está aberta a tudo. Shunryu Suzuki. E se você se afasta muito desse estado, e começa a se sentir fora do controle, estressado, desatento, entediado e empacado, consegue voltar a ele? É nessa situação que o método GTD terá maior impacto em sua vida, mostrando como retornar a mente como água, com todos os seus recursos e faculdades funcionando no nível máximo. O maior desafio para a maioria das pessoas talvez seja a falta de uma referência que indique em que momento elas deixaram de ser produtivas. Muita gente vive num estado de semi-estresse com tanta consistência e por tanto tempo que não sabe que as coisas podiam ser diferentes, que existe um modo mais positivo de se engajar no mundo. Espero que este livro inspire você a elevar seus padrões a respeito de quanta pressão vai tolerar, sabendo que tem as técnicas para reduzi-la. O princípio: lidando com os acordos internos. Depois de décadas orientando e treinando milhares de pessoas, descobri que grande parte do estresse que elas vivenciam tem origem na má gestão dos acordos que propõem ou aceitam. Mesmo aquelas que não têm consciência do próprio estresse invariavelmente experimentarão mais relaxamento, melhor foco e aumento de sua energia produtiva a partir do momento em que aprenderem a controlar os laços abertos da vida. É provável que você tenha feito mais acordos consigo mesmo do que se dá conta, e cada um deles, seja grande ou pequeno, é perseguido por uma parte do seu inconsciente. Essas são as pendências ou os laços abertos, ou seja, qualquer coisa que atrai sua atenção na hora errada. Laços abertos envolvem qualquer coisa, desde grandes projetos, como acabar com a fome no mundo, até os mais modestos, como contratar um novo assistente, e os mínimos, como trocar a lâmpada da varanda. Qualquer coisa que não pertença ao local onde está, do jeito que está, é um laço aberto, que vai ficar chamando sua atenção se não for gerenciado de maneira adequada. Para lidar com tudo isso, é preciso primeiro identificar e capturar todas as coisas que, de alguma forma, estão tocando um alarme na sua cabeça, esclarecer o que de fato significam para você, e então decidir o que fazer com elas. Pode parecer um processo simples, mas a maioria das pessoas não coloca em prática de forma consistente. Falta-lhes conhecimento ou motivação, ou ambos, quase sempre porque não têm consciência do preço que pagam por negligenciá-lo. Exigências básicas para gerenciar acordos. Um gerenciamento de acordos eficiente exige a implementação de alguns comportamentos e atividades básicos. Em primeiro lugar, se há algo em sua mente, ela não tem clareza.
Qualquer coisa que você considere inacabada deve ser capturada por um sistema confiável fora de sua mente, ou o que chamo de ferramenta de captura, que você vai checar com regularidade. Em segundo lugar, é preciso esclarecer qual exatamente é o seu acordo e decidir o que deve fazer para cumpri-lo. Em terceiro lugar, assim que decidir quais ações realizar, você deve estabelecer um sistema organizado de lembretes que deverão ser consultados com regularidade. Você precisa usar a sua mente para tirar as coisas da sua mente. Um importante exercício para testar esse modelo. Anote o projeto ou a situação que mais ocupa sua mente neste momento. O que mais o incomoda, o distrai, e interessa ou de algum modo consome grande parte de sua atenção. Pode ser um projeto ou problema que esteja debaixo do seu nariz, algo que você esteja sendo pressionado a fazer ou uma situação com a qual sente que terá de lidar mais cedo ou mais tarde. Talvez sejam as resoluções de última hora acerca da sua viagem de férias. Ou você acabou de ler um e-mail sobre uma nova questão urgente no departamento. Ou talvez tenha recebido uma herança e não saiba o que fazer com o dinheiro. Não importa. Entendeu o que quero dizer? Ótimo! Agora escreva numa única frase o resultado que pretende alcançar para resolver esse problema. Em outras palavras, o que precisa acontecer para que você marque esse projeto como concluído? Pode ser algo simples como passar as férias no Havaí, trabalhar a questão com tal cliente, resolver a situação da faculdade, definir uma nova estrutura organizacional no setor, implementar uma nova estratégia de investimento ou pesquisar alternativas para ajudar o filho com dificuldade de aprender a ler. Está claro? Perfeito! Agora anote a próxima ação física necessária para avançar no compromisso. Se você não tivesse mais nada para fazer na vida, a não ser resolver essa questão, quais providências tomaria neste exato momento? Ligaria ou enviaria uma mensagem para alguém? Escreveria um e-mail? Pegaria papel e caneta para fazer um brainstorming? Procuraria mais informações na internet? Compraria pregos na loja de ferragens? Conversaria pessoalmente com o sócio, o assistente, o advogado, o chefe? O quê? Já sabe a resposta? Muito bem. Esses 2 minutos de reflexão valeram alguma coisa para você? Se você for como a maioria das pessoas que completa esse exercício em nossos seminários, terá experimentado pelo menos um pouquinho mais de controle, relaxamento e foco. Também pode estar se sentindo mais motivado para fazer algo a respeito dessa situação sobre a qual vinha apenas pensando até agora. Então imagine viver com essa motivação multiplicada por 1000. Pense como um homem de ação, haja como um homem de ideias. Traço Henri Bergson. Se algo de positivo aconteceu com você depois desse rápido exercício, reflita: o que mudou? O que ocorreu para melhorar as condições de sua experiência? Não houve progresso, pelo menos no mundo físico. A situação não foi resolvida. O que aconteceu é que você adquiriu mais clareza sobre o resultado desejado e a próxima ação a realizar. O que realmente mudou é o fator mais importante para a clareza, o foco e a paz de espírito, a maneira como você se engaja no mundo. Mas o que o levou a isso? Não foi tornar-se mais organizado nem definir prioridades. A resposta é: pensar. Não muito, apenas o suficiente para reforçar seu compromisso com uma leve pressão ou oportunidade e com os recursos necessários para realizá-las. As pessoas pensam demais, mas, na maior parte do tempo, pensam em um problema, projeto ou situação, não a respeito de. Se você fez o exercício, concentrou seu pensamento em ações e resultados, o que não acontece sem um esforço consciente. A reação é automática, a reflexão, não. O ancestral de toda ação é um pensamento. Ralph Waldo Emerson. A função real do trabalho do conhecimento. Bem-vindo à experiência do trabalho do conhecimento e a um profundo princípio operacional. Você precisa pensar mais a respeito dos seus problemas do que imagina, mas não tanto quanto receia. Como escreveu o teórico da gestão Peter Drucker, no trabalho do conhecimento, a tarefa não é óbvia, ela precisa ser determinada. Quais são os resultados esperados?
É a principal questão quando se trata de aumentar a produtividade dos trabalhadores do conhecimento. E essa pergunta exige decisões arriscadas. Em geral, não há resposta certa, e sim escolhas. E os resultados devem ser bem especificados para que a produtividade seja alcançada. 6. A maioria das pessoas resiste a gastar a energia que será necessária para esclarecer o verdadeiro significado de algo que tem entrado em seu mundo e decidir o que precisam fazer a respeito. Na verdade, ninguém nunca nos ensinou que devemos refletir sobre o trabalho antes de começar a executá-lo. Grande parte das atividades no nosso dia a dia é definida pelo que deixamos de fazer no trabalho nos dias anteriores, pela família que precisa ser alimentada, a roupa a ser lavada ou os filhos a serem colocados na cama. Pensar de forma focada para definir os resultados desejados e a sequência de ações necessárias é algo que poucas pessoas sentem que deveriam fazer, até se sentirem obrigadas a isso. Mas, no fundo, é o jeito mais eficaz de transformar os desejos em realidade. Porque as coisas estão na sua mente. Geralmente, quando algo fica na cabeça é porque você quer que ela seja diferente. E, ainda assim, você não determinou exatamente o resultado que almeja. Você não definiu qual é a próxima ação física, ou você não registrou o resultado almejado e as ações necessárias para alcançá-lo em um sistema confiável de lembretes. Essa preocupação constante e improdutiva com todas as coisas que precisamos fazer é o maior consumidor de nosso tempo e energia. Carrie Gleason